Nessa figura aqui, ó, 2741, as fontes têm forças eletromotrizes de 10 volts. Então, o E1 tem uma força eletromotriz de 10 volts e o E2 tem a metade de E1, ou seja, E2 tem 5 volts, né? E todas as resistências, elas são iguais e elas têm 4... Opa, pulei aqui. Elas têm 4 ohms de resistência. 4 ohms. Determine a corrente na resistência 2 e a corrente na resistência 3. Então, o que eu vou fazer? Que eu vou determinar que passa por cada corrente, por cada resistor aqui, ó, uma corrente. Então, aqui, ó, vai passar o I2. Aqui vai passar o I1. E aqui vai passar o I3. Só para dar nomes aqui para as correntes. O sinal aqui da corrente eu já coloquei ele correto, mas a gente consegue descobrir isso durante a resolução. Você não precisaria ter colocado o sentido correto logo de cara, igual eu coloquei. Então, o que eu vou utilizar aqui? Ó? Eu vou utilizar a lei das malhas nesse circuito aqui, ó, primeiro. Ó. Vou pintar ele de alguma cor que tá fácil de ver. Nesse circuito aqui, ó. Nessa malha aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou partir daqui e vou voltar no mesmo lugar. E eu sei que a diferença de potencial entre esses dois pontos tem que ser zero, lei das malhas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passando aqui, ó. Tô passando aqui, passei pela essa bateria aqui, por essa fonte. O que acontece? Como eu estou no sentido aqui ó, do negativo para positivo, eu vou ganhar o E1. Quando eu passar aqui no resistor, ele vai me retirar energia, né? O I1, vai fazer o contrário. R1 vezes o I1. Ah, de onde que vem isso? Vem da lei de Ohm, lembra, né? Que V igual a R vezes I. Então é isso que eu estou utilizando. I1. E aí quando eu passo aqui, ó, eu vou ter IR3 vezes o I3, né? Faltou só passar pela resistência 3 e eu volto no mesmo lugar. E a soma de tudo isso tem que dar zero. Então é isso que eu fiz. Beleza. Então vamos pensar aqui agora, ó. E eu quero fazer a mesma coisa, só que agora passando pela malha aqui desse lado. Então agora eu vou fazer nesse sentido aqui. Eu vou fazer nesse sentido aqui. Então agora o que eu vou ter? Partindo daqui. O que eu vou ter? Eu vou ter E2, falta no sentido correto da bateria, do menor para o maior, menos R2 I2, menos R3 I3, e tudo isso tem que ser igual a zero. Então tudo isso tem que ser igual a zero. E aí eu posso usar também a lei dos nós aqui, ó. Porque essas duas correntes vão se somar e vão dar o I3. Então eu vou ter que I3 é igual a I1. Opa, I1. I1 mais o I2, né? Nesse sentido das correntes que eu coloquei, essas duas vão se somar e vão chegar aqui. Aí se você colocar o sentido contrário, aí você vai encontrar uma corrente negativa te indicando que é por outro lado. Então vamos avaliar aqui, eu tenho 3 equações. Vamos circular as incógnitas. Eu não sei o que? Só não sei as correntes, né? Não sei corrente, não sei corrente, não sei corrente. E não sei nenhuma dessas correntes. Repara comigo que eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Se eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, eu consigo resolver esse sistema. Então, o que eu vou fazer? Onde tem I3, tem várias maneiras de resolver esse sisteminha, tá? Vou fazer da minha aqui, ó. Eu vou jogar esse 3 aqui e esse 3 ali. Então, vai ficar assim, ó. E1 menos R1 I1 menos R3, que multiplica o I1 mais I2. Isso aqui é igual a zero. E o E2 menos o R2 I2 menos R3 I2 I1 mais I2 mais I2. Quanto tem que dar isso? Zero também. Então, agora, o que eu vou fazer? Vamos pensar aqui o que dá para fazer para ficar bom. Eu vou isolar o I1 de algum deles aqui, ó. Vou isolar o I1 de algum deles. Então, ele vai ficar... Vou isolar qual? Pode ser o de cima mesmo.
vou trabalhar com essa equação aqui. Ó. Opa. Eu vou isolar o I1. Então, eu vou trabalhar com ela e eu vou primeiro abrir esse negocinho aqui, fazer distributivo. Então, vai ficar I1 menos R1, I1 menos R3, I1 mais R3, I2 igual a zero. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar os termos que tem I1. Então, vai ficar assim, ó. Esse que eu vou jogar lá para o outro lado, tá? Esse E eu vou jogar lá para o outro lado. E esse que eu vou jogar para o outro lado porque eu quero isolar o I1. R1, I1 menos R3, I1 igual a menos R3, I2 menos E1. Vou colocar em evidência aqui o I1, que multiplica menos R1 menos R3 igual a menos R3, I2 menos E1. Ou seja, o meu I1 vai ser igual a menos R3 I2 menos E1 dividido por menos R1 menos R3. Como tem menos aqui embaixo e em cima, eu posso trocar o sinal. Vai ficar I1 igual a R3 I2 mais I1 dividido por R1 mais R3. Ah, mas eu sei resolver o sistema de uma maneira muito mais fácil. Pode fazer, sem problema. Estou fazendo a minha aqui. Então, agora isolei o I1 e eu vou jogar ele aqui, ó. Opa, aqui, ó, no lugar do I1. Vou trabalhar com a equação de baixo agora. Então, vai ficar assim, ó. I2 menos R2 I2 menos R3, que multiplica o I1. Quanto que é I1? R3 I2 mais E1 dividido por R1 mais R3 somado com I2. Isso aqui tem que ser igual a zero. Para facilitar, nesse caso aqui, eu estou achando que vale a pena eu já colocar ele numérico, porque os números são fáceis, né? Então, vamos trocar para números aqui. Vai ficar 5 menos 4i2 menos o R3, que é 4, que multiplica 4i2 mais 10, dividido por 4 mais 4, que é 8, mais i2. Isso aqui é igual a zero. Dá para simplificar um pouco mais? Acho que ainda não. Beleza, eu quero isolar os I2, então onde ele tiver eu vou fazer distributivo aqui. Então vai ficar 5, nossa, eu tenho que até liberar mais quadro aqui. Não sei se foi uma boa ideia trocar para número agora não, né? Mas vamos lá. Então, tudo que não tiver I2 eu vou jogando para o outro lado. Então vai ficar menos 4 I2 menos 16 I2 sobre 8. Estou fazendo distributivo aqui. Menos 40 sobre 8 menos 4 I2 igual a menos 5. Simplificando um pouco mais e jogando isso aqui para o outro lado. Vai ficar menos 4 I2 menos 2 I2 menos 4 I2 igual a menos 5 mais 40 sobre 8. Então, eu encontrei que menos 10 I2 igual a menos 5 mais 5, que é igual a zero, né? Ou seja, menos 10 I2 igual a zero, ou seja, o I2 é igual a zero. Então, beleza, já encontrei aqui solucionando que o I2 é zero. Vamos achar o I1 agora. O I1 eu posso trabalhar com essa equação aqui, ó. Ela ainda vale, né? Então, o I2 é uma resposta? A resposta letra A é zero. Então, o I2 é zero. Isso valeria independente do sinal que eu colocasse, tá, gente? E agora eu quero achar o I1, que aí depois eu acho o I3. Então, sem problemas. Então, vamos trabalhar com essa equação aqui. I1 igual a menos R3 vezes o I2 menos o I1. Por que eu não trabalho com a de baixo? Vou trabalhar com a de baixo que está positiva, né? Então, eu vou ter aqui que R3. Agora, trabalhando com essa aqui, ó. Essa aqui, ó.
R3 I2 mais E1 dividido por R1 mais R3. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou cortar o I2 porque ele é 0. Então, sobrou o E1, que é 10, e as resistências, que a soma delas dá 8. Então, isso aqui deu 5 sobre 4 amperes. Então, essa é a... ou, né, 1,25 amperes. Então, essa é a corrente no circuito 1 aqui, ó, nessa partezinha 1. O I1 é 1,25 amperes. Mas repara dessa equação aqui, ó, que se o I2 é 0, eu vou ter que I3 igual a I1, né? Ou seja, o I3 também é igual a 1,25 amperes. E essa é a resposta desse exercício.